o país não ficou na mesma com a mudança do governo. Ficou diferente e ficou pior. É que para muitos portugueses a diferença entre um governo do PS e este governo da direita fez em apenas um ano toda a diferença nas suas vidas. Para quase 150 mil trabalhadores significou a diferença entre ter trabalho ou ir para o desemprego. Para milhões de funcionários públicos e pensionistas significou a diferença entre receberem aquilo a que têm direito ou ficarem sem o subsídio de férias e o subsídio de Natal. As medidas que mais penalizam a economia e de que os portugueses, com toda a razão, mais se queixam, são medidas adotadas pelo Governo que não estavam nem nunca estiveram no memorando inicial. Muito bem, Pedro Silva Pereira, ex-ministro, número 2 de Sócrates, digamos assim, em certo sentido. Pedro Marcos Lopes. Nós sabes, quando eu vejo Silva Pereira, há sempre um pensamento que me vem à cabeça, que é, quando nós pensamos que as coisas não podem piorar, as coisas pioram sempre. Pedro Silva Pereira foi o número 2 de um governo que não é de boa memória. E agora o número 2 é Miguel Relvas. E tens a prova dos 9. Quer dizer, quando as coisas parece que não podem piorar, conseguem piorar. Mas quando se diz que este não era o meu plano, isto não era bem assim, bem, por amor de Deus, quer dizer, eu ouvi, como todos nós ouvimos, o seu Primeiro-Ministro a dizer que mesmo que a Troika não tivesse... Era isto. Implementado este programa, que aliás, programa que foi negociado, que não foi trazido lá de fora. Este plano não foi trazido lá de fora. Foi um plano arquitetado pelo Partido Socialista, pelo Partido Social Democrata e pelo Democrático Social, que, obviamente... Eu já não havia dizer Centro Democrático Social há muito tempo. Praticamente desde o dia da fundação do partido. Que depois foi assinado pelo PS, que era o governo. Mas vamos, e pior do que isto, o Primeiro-Ministro disse que temos que ir para além da Troika. E não há dúvida nenhuma, ele foi para além da Troika. Foi para além da Troika. Porque há aqui duas visões. Porque há quem diga, e isso parece que está mesmo no programa, que o objetivo é chegar a 4,5% de déficit no fim do ano. E todas as maneiras são boas para o atingir. Ora bem, mas o acordo não é só uma linha a dizer 4,5. Tem uma série de itens que dizem, bom, temos que fazer isto, temos que fazer aquilo, temos que fazer aquele outro. Portanto, há que decidir de uma vez por todas. Quer dizer, se o plano está a ser cumprido ou não está a ser cumprido. Porque já tivemos 4 avaliações e toda a gente está a ser cumprido. Mas está a ser cumprido e agora chegamos a esta altura do campeonato e verificamos que há um buraco colossal, um buraco absolutamente colossal de 2 mil milhões de euros. 2 mil milhões de euros. Ou seja, as receitas não estão a funcionar. Nós devíamos ter a receita fiscal a crescer 5,4%, está a cair 3,5%. Os impostos diretos estão a diminuir. O IVA, que para de trabalhar com a brutalmente, realidade, devia subir porque subiu brutalmente na restauração, que está a falir constantemente, e não só. Bom, então a questão que se põe é muito simples. A realidade passou para a oposição. Não é a realidade. Mas estás a dizer o quê? Esta realidade. Não é esta realidade, calma. Não é esta. Tu queres que eu se demita? Eu? Não. Eu acho o seguro um homem com... Não, isso é outra história. Isso já lá vamos. Ora bem, e depois a questão que se levanta é... O seguro ainda vai ter uma maioria absoluta sem fazer nada. Isto é tão simples quanto isto. O programa falhou. As medidas para atingir os 4,5%... Podíamos, deixa-me acabar. Para atingir os 4,5% havia muitas maneiras de os poder fazer. Eu acho que era irrealizável os 4,5%. Mas isso é outra história. Isso sou eu a achar. Agora, havia outras maneiras de lá chegar. Pedro Passos Coelho, e não vamos entrar no gasparismo. Quer dizer, o governo... O gasparismo, claro, que não são absurda. O governo tem um líder. Quem assina isto não é o Gaspar, é o Pedro Passos Coelho. Adotou uma receita errada, profundamente errada. E o maior problema, e depois gostava de voltar a isto para não estar 10 minutos... Deixa-me discutir um pouco o gasparismo. O gasparismo. O problema é que vamos chegar a 2012 com um país mais pobre... Vamos chegar? Não, já cá estamos. Fechamos 2012 já cá estamos. Com um país mais pobre, mais desigual, com contas públicas piores, porque a despesa, mas atenção, subiu.
A despesa subiu, está a Ó subir. Pedro, mas estás-te a esquecer de uma coisa que é o fator mais importante. A nossa imagem lá fora é muito boa. Não, nem que Isso é que nem interessa. verdade. É que a nossa imagem... é que o É problema- que é assim, É. estamos completamente afundados. Mas a Daniel, nossa ó, imagem Daniel, nunca o foi pé não boa. doeu. Bem, agora vamos ouvir a Deixa-me Clara. acabar. O problema é que isso é uma mistificação. Nós sabemos. Porque nós sabemos que isso é uma mistificação. Por um Estás a motivo falar com a simples. pessoa Porque errada, as mas- contas não enganam, os númerozinhos não enganam. É como o E, algodão. portanto, exatamente. A despesa está a subir porquê? Porque há mais desemprego, como é evidente. E a parte que desce não é por causa dos cortes nas gorduras ou nos custos intermédios. É porque tiraram salários às pessoas. Em conclusão. Coisa que ainda se vai Em sentir conclusão, nas receitas em fiscais. 2013 vamos ter o país ainda pior É. do que tinha. E em Os gregos demoraram 2014 5 anos, nós em ainda 2 pior. conseguimos.